Eu gostaria de agradecer a presença de todos. O nosso diretor da Apex, o Maurício Borges, teve uma urgência e voltou a Brasília, então farei aqui a moderação dessa mesa com esses panelistas tão distintos. Por favor, as perguntas deverão ser encaminhadas aos nossos ajudantes e, por escrito, elas deverão ser feitas aos nossos palestrantes. Ok? Eu gostaria, então, de apresentar o senhor Carlos Eduardo Cavalcante, que ele é chefe do Departamento de Biocombustíveis do BNDES, graduado em Engenharia, MBA em Finanças pela PUC do Rio de Janeiro e em Negócios Internacionais pela Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte. Entrou no BNDES em 92, na área industrial, e foi executivo na área de exportações. Desde 2007, é o chefe do Departamento de Biocombustíveis. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Única, pela oportunidade de nós estarmos aqui, falando um pouco sobre a experiência do BNDES no apoio ao setor sucroalcooleiro. E eu pretendo, para não perder muito tempo, aproveitar os 15 minutos que foram dedicados à minha fala, dando uma rápida passagem sobre os resultados recentes do apoio que o banco tem dado a todo o setor e dedicar o final da exposição a apresentar um vídeo que a gente tem institucional, sobre o qual eu vou estar falando um pouquinho depois. Bom, quando a gente fala de apoio ao setor, na verdade, a agenda do banco ela é bastante abrangente, e o que a gente procurou fazer aqui foi listar alguns dos setores ou nichos onde o banco atua, mas preponderantemente a atuação do banco, e os números vão poder mostrar isso mais à frente, ela se dá mais em cima de apoios a projetos, e quando a gente fala em projetos, são pacotes que envolvem investimentos agrícolas, industriais e de cogeração. Essa é a parte predominante da carteira do banco. E, logicamente, existem outros aspectos que o banco considera como relevantes no apoio ao setor sucroalcooleiro, como investimentos em inovação e tecnologia, projetos sociais e ambientais, que nós entendemos que é uma contrapartida bastante importante quando se fala nesse setor, processo de consolidação setorial, que, nesse momento particular em que nós vivemos, e dadas as características do setor, é um outro nicho onde o banco tem procurado atuar de forma mais forte. Enfim, a gente tem aí uma gama bastante abrangente e uma agenda bastante pesada junto ao setor. Não está... Help. Ok. Bom, em termos de produtos, como eu falei, os investimentos que a gente estrutura sobre a forma de corporate finance, ou seja, analisando a empresa como um todo, e o impacto do projeto no fluxo de caixa da empresa, é a forma mais tradicional de apoio ao setor. Pelas características dos projetos e das empresas atuantes no setor, essa tende a ser, pelo menos no curto e médio prazo, a forma preponderante de apoio do banco, mas a gente já vislumbra, dadas as características que o setor apresenta, uma possibilidade de, no médio prazo e no longo prazo, de trabalhar com project finance baseado em recebíveis de longo prazo, recebíveis provenientes de contratos de energia. Então, de certa forma, a gente já tem trabalhado numa forma híbrida, tentando trazer alguns elementos de project, mas a forma tradicional do banco é o FINEM tradicional, como
quem conhece o banco sabe o que é, são os financiamentos de longo prazo que o banco dá, na forma direta ou indireta, dependendo do risco da empresa. Como eu falei, a BNDESPAR também ela tem uma parcela importante no apoio a projetos, e aí, nessa parte de equity, a gente tem algumas alternativas. Especificamente nesse momento que o setor atravessa, o banco procurou também disponibilizar linhas, não permanentes, mas temporárias, de capital de giro. E, no que tange a exportações, que é uma frente mais nova, quando existe a possibilidade de investimentos ou parcerias no exterior, o banco também pode financiar pacotes através de financiamentos de pós-embarque. Essa é uma rápida figura de como está o nosso portfólio do Departamento de Biocombustíveis hoje. Nós temos hoje uma carteira ativa de operações da ordem de 5,6 bilhões de dólares, que representa quase que a metade de todo o portfólio do BNDES junto ao setor sucroalcooleiro. Quando a gente fala no portfólio total do banco, a gente está agregando ainda operações isoladas de compras de máquinas e equipamentos, né, que são viabilizadas através das linhas de Finame, ou projetos de menor porte, isolados, específicos para investimentos em cogeração. Então, portfólio total, 11,7 bi de dólares, dados de maio de 2009, e carteira do Departamento de Biocombustíveis, aproximadamente 50% desse volume, né, que é a parcela mais representativa de apoio do banco. Esse número aí ele mostra bem como tem sido a evolução, quer dizer, o compromisso do banco junto ao setor, né. Provável que o presidente Luciano Coutinho já tenha abordado esse valor na abertura do evento, segunda-feira, mas é para mostrar que, mesmo em momentos de crise, né, e de certa retração de crédito, né, apresentada pelo mercado, o banco reforça o seu caráter anticíclico e, a despeito de crise, ele continua aumentando os desembolsos para o setor. O resultado que a gente tem aí, nesses primeiros 5 meses contabilizados até maio, mostram que a gente tem uma performance de desembolso ainda superior ao ano passado. Esses números são em bilhões de dólares. Em termos de share, dentro do desembolso total do BNDES, eu diria para vocês que dificilmente outro setor da economia tem um crescimento tão expressivo como esse. Ou seja, a partir do advento do carro flex, em 2004, e com o consequente volume de investimentos crescentes nas empresas, o que nós vemos é que o setor passou a representar uma parcela importante do desembolso total do banco, chegando a mais de 7% no ano passado, e essa métrica ela aumenta um pouco ainda esse ano, ano de crise, ano de retração de crédito. Nós alcançamos ainda, nesses primeiros 5 meses, até maio, já chegamos a algo próximo de 9%, ou seja, reforçando o compromisso do banco com o setor. Vocês vão poder ver nesse slide que, dentro dos subgrupos de investimentos que o setor sucroalcooleiro detém, nós temos aí um destaque maior para os projetos que visam a produção de etanol. Esse realmente tem sido o grande apelo dentro dos projetos Greenfield, os números mostram isso, um crescimento médio anual da ordem de 200%, um número bastante expressivo, e cogeração também como outro nicho de destaque, dada a possibilidade dos recebíveis e da receita advinda da cogeração funcionar como, de certa forma, como um mitigador de risco em épocas de grandes flutuações de preço. Então, é uma receita mais estável, que é muito bem-vinda pelo analista de crédito quando vai verificar o risco daquela empresa. E eu vou concluir, então, a minha fala mostrando um trabalho que não é o típico do BNDES de agente financeiro, mas é um trabalho que tem fundo institucional. O banco, ele, de certa forma, ele é conhecido como provedor de longo prazo para financiamentos da economia brasileira. E nós, lá no Departamento de Biocombustíveis, a equipe toda, a quem eu presto minha homenagem, né, desenvolveu um trabalho por demanda da Presidência da República, há 2 anos atrás, preparatório para a Conferência Internacional de Biocombustíveis, que aconteceu aqui mesmo, em São Paulo, no final do ano passado, no sentido de nós tentarmos desenvolver um instrumento que fosse útil
na uniformização de conceitos a respeito do etanol de cana-de-açúcar. E, nesse sentido, nós desenvolvemos, com a grande parceria de órgãos como a FAO, o CGEE, que é uma instância dentro do Ministério de Ciências e Tecnologia, e a CEPAL, desenvolvemos um trabalho conjunto, que foi coordenado pelo próprio BNDES, pela equipe do Departamento de Biocombustíveis, e esse trabalho ele foi concluído previamente à conferência, foi distribuído, acho que os senhores, inclusive na saída daqui dessa plenária, podem ter acesso a esse tipo de publicação. Ele hoje está disponível em 4 línguas e ele, muito mais do que um elemento que sirva como ufanismo, né, para a experiência brasileira, né, no que diz respeito ao bioetanol, ele serve como um elemento propositivo para países que potencialmente poderiam usar o etanol ou, através dele, gerar renda e, de certa forma, bem-estar à população. Então, na verdade, ele é um instrumento propositivo e que nós, a partir dele, estamos nos propondo, em grande parceria com o MRE, ministro Correia do Lago, sempre nos ajudando e nos orientando, com parceria do próprio CGEE e com parceria da Única, nós estamos com uma agenda formatada para esse ano de 2009, já com alguns eventos realizados. Estaremos em Dakar, no Senegal, na semana que vem, em evento coordenado pela Apex, participando de um desses eventos, logo a seguir Etiópia. Temos uma agenda onde nós procuraremos sempre utilizar o tempo destinado ao BNDES para divulgar esse trabalho e tentar disseminar um pouco os conceitos a respeito do bioetanol, suas vantagens e seus aspectos positivos para as economias locais. Ok? Então, eu termino agradecendo a todos novamente e peço para colocarem o vídeo que vai complementar o meu tempo. Obrigado. Always on the move. Each day, new consumers are enhancing their standards of living with greater comfort all over the planet. Consumption is on the rise at every level of society, with companies producing more in response to these demands. And the world is consuming more and more energy. More energy means more oil. This triggers an increase in carbon dioxide emissions, thus threatening the entire planet. Nos últimos anos, a sociedade moderna se deu conta que nós temos limites no planeta. Temos limites dos materiais que nós usamos, na água que nós dispomos, na energia que nós usamos. Mas tem um fator que nós temos em abundância até hoje, e temos mais, que é a energia solar. Nós temos muita energia solar. Nós temos energia solar principalmente em países como o Brasil. E uma das maneiras de usar essa energia solar é através da fotossíntese, que é esse fenômeno maravilhoso que, com luz, com água e com CO2,